Deus odeia quem derrama sangue inocente, e os assassinos não herdarão o reino dos céus. Abortistas e aborteiros, essa palavra é para vocês. E também aos omissos. Não importa o que a maldição que essa lei pró-aborto, e eu já vou explicar essa lei, porque na verdade ela não está autorizando o aborto no Brasil. O aborto no Brasil já é autorizado. O que essa lei está fazendo é banalizando o assassinato de bebês. É só isso. Banalizando o assassinato de bebês. E isso é abominável, isso é odioso. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus, não sei se tu és cristão, eu não sei se tu és judeu, eu não sei se tu és muçulmano, mas tanto a Bíblia quanto a Torá, quanto o Corão dizem que Deus odeia quem derrama sangue inocente. Então, todo aquele que médico aborteiro, melhor dizendo, médico aborteiro, é assassino de bebês conforme a palavra de Deus. Político que faz leis pró-aborto é assassino perante a lei de Deus. Juízes que liberam lei pró-aborto são assassinos de bebês perante a lei de Deus. E a lei dos homens muda muito, cada pouco. De país para país, de tempo para tempo, as leis humanas mudam, mas a lei de Deus é eterna. Não importa o que as autoridades digam, ainda assim, a derramar sangue inocente é odioso perante Deus, e quem faz essas coisas, e quem concorda com isso, e quem se cala diante disso, está sendo os que concordam e os que praticam, e os que liberam são assassinos, e os que se calam diante disso são cúmplices de assassinato. Não existe outro termo para definir isso. Aborto é assassinato de bebês por motivo fútil, por motivo torpe, assassinato em primeiro grau de alguém que não tem chance de se defender, sequer de gritar. É assassinato torpe. Porque assim, quando eu digo que já existe sim lei pró-aborto no Brasil, está falando de questão de feto deletério, feto com, né, que não vai nascer, né, feto anencéfalo ou com algum tipo de deformidade tamanha que não consegue sobreviver, já é permitido. Existem situações que a lei permite, por exemplo, o aborto em caso de estupro nos primeiras horas, nos primeiros momentos. Existe tudo isso. O que foi liberado não é o aborto porque a mãe está passando risco de vida. Então seria, sim, continua sendo um assassinato, mas é um assassinato em legítima defesa. Não está falando disso. O que essa lei fez é o seguinte: uma pessoa, uma mulher, e claro, se tem a mulher e se está grávida porque teve um homem também, pessoa totalmente irresponsável, pessoa imoral, pessoa que dá mais do que tiririca, pessoa que não tem responsabilidade nenhuma, porque não toma pílula, não usa camisinha, não usa DIU, tem todas as chances, não diz não e simplesmente engravida. E daí, como tem uma festa marcada, ele já comprou a roupa, vai ficar gorda, não vai servir a roupa, então vamos assassinar esse bebê inocente por causa da minha vaidade, por causa da minha, sei lá, do meu egoísmo, por causa da minha conveniência, por causa porque é mais fácil, porque esse bebê não vai responder. Isso é hediondo. Isso aqui é hediondo. Queridos, queridas, parem para pensar. Ai, mas o Danielson, mas
o país liberando o aborto vai diminuir o tráfico de criança. Ah, mas meu Deus do céu! Olhem para os países onde o aborto já está liberado, se diminuiu 1/10, um mínimo que for, o índice de tráfico de criança, tráfico de órgãos, continua a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada. O que está acontecendo, a história condenou Hitler por assassinar milhões de seres humanos. Pois hoje nós estamos vendo se repetir isso aqui no Brasil. Vai estar sendo decretado o assassinato de milhões de seres humanos. Eu fico pensando na ministra Rosa Weber, se essa lei tivesse sido aprovada há 75 anos atrás, ela não estaria aí para dizer que pode, porque ela poderia ter sido abortada. Sim, as mulheres têm direito sobre o corpo, mas do próprio corpo, não sobre o corpo do bebê. Ela tem direito sobre o próprio corpo, por isso deve se preservar, usar preservativo, usar anticoncepcional, ou fazer como, se for cristão, se for cristã, dizer não. Isso até relação sexual dentro do casamento. Mas, e se não for cristão, mas pelo menos, lembre-se, tu tem direito sobre o teu corpo e não sobre o corpo do outro. Vaidade não é justificativa para assassinato de bebê. Conveniência não é justificativa para derramar sangue inocente. Estatística, teoria, ideologia não justifica assassinato em massa. Nós estamos presenciando um genocídio silencioso. E todo aquele que se envolveu com isso, levantando cartazes, fazendo propaganda. Eu fui fazer esse vídeo, fui botar a hashtag e vi quantos hashtags falando a favor do aborto. Pois quem colocou essa hashtag também é responsável por esse genocídio. E eu quero falar a última coisa. Como foi feita uma decisão, enquanto era simplesmente individualizado, a pessoa ia para fora do país, a pessoa tal. E outra coisa, mas é que as pessoas vão em clínicas clandestinas. Quem vai em clínica clandestina, que tem dinheiro para pagar a clínica clandestina, é gente rica. O fato de liberar não vai fazer com que libere. E outra coisa, pelo SUS, enquanto uma pessoa está assassinando um bebê, na mesma fila que tem para assassinar um bebê, tem para salvar um outro. E essa pessoa que está assassinando o bebê vai estar tirando o lugar de um bebê que está para ser salvo. Porque isso vai ser pelo SUS a partir de agora. Não importa o que a lei diga. Se tu é cristão, primeiro, levante a voz contra. Levante a voz contra. Eu tenho mais uma coisa que é importantíssimo. Já o Brasil, não é só o ministro do Supremo que falou, os deputados que votaram, que apoiaram, o presidente que votou, que é a favor disso, movimento feminista que é a favor disso. Não são só essas pessoas envolvidas diretamente que estão amaldiçoadas. Como isso se tornou uma lei, como foi uma autoridade do Brasil que liberou essa lei, o Brasil inteiro, a nação brasileira inteira está amaldiçoada. A nação brasileira inteira está amaldiçoada. A nação brasileira inteira está sobre juízo de Deus por permitir genocídio de bebês. Genocídio. Que nós possamos nos arrepender, botar os joelhos no chão, clamar a Deus por misericórdia e que as pessoas coloquem a mão na consciência. Tudo isso vem de dinheiro, gerar dinheiro. Porque uma coisa é tu fazer, tu ter uma clínica clandestina, correndo riscos. E quem corre risco não é a pessoa que está lá. Quem corre risco é a pessoa da clínica clandestina. Outra coisa é ele poder abrir uma clínica de aborto e ganhar rios de dinheiro assassinando bebês inocentes. É dinheiro. Tudo está por trás do dinheiro. E por causa disso, o Brasil está sendo amaldiçoado. Não é só o Supremo Tribunal, não é só a Câmara de Deputados, senadores, presidente, ministro esse, ministro aquilo, não é só os médicos. Eu não entendo como é que os médicos ficam em silêncio. Eu louvo alguns médicos que eu conheço que se manifestaram contra.
Porque, afinal de contas, eles fizeram um juramento de Hipócrates, dizendo que eles não iriam transgredir a vida de ninguém, não iriam praticar o aborto. Eles juraram isso. Então, qualquer médico que se torna abortista, ele perde a dignidade de ser. Ele perde a hombridade, porque ele está quebrando o seu próprio juramento. Isso está amaldiçoando o Brasil. E espero, e se não houver retrocesso imediato, o Brasil vai colher, porque não existe maldição sem causa, mas essa maldição tem causa. Não existe maldição sem causa, mas essa maldição tem causa. Esse genocídio de crianças inocentes está causando, está derramando, fazendo um banho de sangue no Brasil, e o Brasil todo vai sofrer com isso, a não ser que se arrependa. E arrepender-se não é só clamar, chorar, é clamar, chorar, mas deixar de fazer. E se tu ainda estava pensando em praticar aborto, porque agora está liberado, lembre-se, está liberado na lei dos homens, mas na lei de Deus continua pecado. Assassino não herda reino dos céus. Deus odeia quem derrama sangue inocente. Médico abortista vai para o inferno. Pessoa que pratica aborto sem a menor... de forma banal, vai para o inferno. Poder público que apoia o genocídio de bebês, estão todos condenados ao inferno. E nós, todo o povo brasileiro, a partir de agora, estamos sob maldição. Eu sou o Danielson, Rio Grande do Sul, e sou contra o aborto.